Quando um homem registrou algo emergindo de um pântano, ele expôs um mundo repleto de segredos perturbadores, criaturas sinistras, aparições inexplicáveis e descobertas de arrepiar. Essa não é uma simples gravação. É puro terror. O que poderia ser isso? O que está acontecendo? Uma antiga tribo não reconhecida oficialmente, os Manti, era considerada extinta há décadas. No entanto, um grupo de exploradores resolveu testar a veracidade das lendas e se aventurou floresta adentro. No meio da mata, encontraram uma pequena cabana. Ao entrar, se depararam com duas figuras diminutas, sentadas tranquilamente, mas visivelmente desconfortáveis com a presença dos visitantes. Antes que pudessem se aproximar, os seres desapareceram. Um mergulhou na água, enquanto o outro se escondeu nas sombras da floresta. Teriam eles encontrado os últimos sobreviventes da misteriosa tribo Manti? Um youtuber indonésio afirmou ter avistado uma criatura estranha em um pântano próximo. Ao ouvir ruídos incomuns, ele e seus amigos testemunharam algo aterrorizante, uma figura humanoide branca, emergindo da água. A visão foi assustadora, embora o encontro tenha sido breve. Assim que percebeu os observadores, a criatura recuou para o pântano e os amigos, apavorados, fugiram do local. No fim das contas, parecia que o monstro estava tão assustado quanto eles. A única palavra que descreve essa experiência é aterrorizante. Um garoto estava sentado sozinho no jardim de sua casa, sem perceber que algo o observava. Pouco depois da meia-noite, uma figura envolta em um manto branco surgiu do solo. Com aparência feminina, ela agarrou a perna do menino e tentou puxá-lo para baixo. O garoto lutou desesperadamente para se libertar, mas o vídeo se encerra antes que o desfecho seja revelado. Será que ele conseguiu escapar? Em uma pequena cidade da Indonésia, moradores frequentemente relatavam encontros com uma criatura misteriosa perto de um lago. Para testar a veracidade das histórias, um homem decidiu deixar um frango inteiro como isca. O plano funcionou. Um ser enorme, coberto de pelos, emergiu da água. Após analisar o ambiente por alguns instantes, pegou o frango e rapidamente retornou ao lago. O homem mal podia acreditar. Os rumores eram verdadeiros e a criatura parecia saída de um pesadelo. Um grupo de aventureiros decidiu explorar um pântano, mas a experiência foi tudo menos tranquila. Assim que entraram na água, perceberam algo estranho. A superfície começou a se agitar, como se algo grande e perigoso estivesse logo abaixo deles. O ambiente transmitia a sensação de que um predador espreitava sua presa. Ainda assim, os exploradores mantiveram a calma, talvez até demais. Felizmente, o que quer que estivesse ali permaneceu oculto, e eles conseguiram sair ilesos. No entanto, testar a sorte em um pântano nunca é uma boa ideia. Explorar os arredores de um rio que deságua em um pântano no meio da noite nunca é sensato. E essa história prova isso. Dois aventureiros caminhavam perto da água quando perceberam algo estranho logo abaixo da superfície. Conseguiram distinguir uma cauda e uma cabeça de tamanho considerável. Movidos pela curiosidade, cutucaram a criatura com um pedaço de madeira. Péssima decisão. Em um piscar de olhos, o ser saltou da água, forçando-os a correr desesperadamente. Com o coração acelerado, se refugiaram em uma ponte próxima e observaram a criatura desaparecer novamente nas profundezas. O alívio foi imenso. Ter apenas duas patas traseiras não parece ser um problema para essa criatura reptiliana. A distância pode ser confundida com um lagarto gigante, mas um olhar mais atento revela algo bem diferente. Alguns especulam que o animal tenha perdido suas patas dianteiras em um confronto com um crocodilo. Afinal, essas feras são conhecidas por morder partes dos próprios semelhantes durante frenesis alimentares. Seja como for, esse réptil se adaptou bem e continua a se mover de maneira impressionante. Durante uma caminhada noturna perto de um pântano, dois homens ouviram sons estranhos e decidiram investigar. Ao atravessarem uma ponte, ficaram paralisados ao avistar uma sereia sentada calmamente à beira da água. Desconfiado de que fosse uma brincadeira, um deles se aproximou para tocá-la. Assim que sua mão encostou na criatura, a câmera começou a falhar e num instante a sereia escorregou de suas mãos, mergulhando e desaparecendo na água. O encontro surreal deixou os dois conversando
convencidos de que sereias são reais, teria sido apenas uma ilusão de ótica ou algo verdadeiramente sobrenatural. Explorando uma trilha isolada perto da colina Radar Hill, um vlogger decidiu investigar uma casa abandonada no meio da floresta. No entanto, o que encontrou foi ainda mais surpreendente: os destroços de um avião da Segunda Guerra Mundial, espalhados pelo chão e corroídos pelo tempo. A descoberta inesperada trouxe à tona memórias de um passado esquecido, e o explorador passou algum tempo observando os restos da aeronave antes de continuar sua jornada. São achados como esse que tornam a exploração da natureza tão fascinante. Os pântanos sempre foram palco de mistérios, e esse caso não foi diferente. Um grupo de amigos saiu para pescar em um pântano durante a noite, uma escolha questionável. Após algumas capturas comuns, pescaram algo que os deixou perplexos, uma criatura estranha, sem rosto e de aparência incomum. Sem saber o que fazer, decidiram devolvê-la à água. O episódio os deixou intrigados e assustados. Seria um animal desconhecido ou algo muito mais enigmático? Acabamos de encontrar indícios que podem mudar tudo o que sabemos sobre a história da humanidade. Em uma pequena cidade da Flórida, moradores estavam inquietos com os rumores sobre uma criatura gigantesca, semelhante a um macaco, conhecida como Skunk Ape. Determinados a descobrir a verdade, um grupo de amigos resolveu explorar a floresta. Depois de horas de busca, encontraram pegadas enormes e bem definidas na lama, sugerindo que a criatura havia passado por ali recentemente. Sentindo que estavam perto demais do desconhecido, decidiram sair rapidamente. Após esse episódio, ninguém mais ousou se aproximar da região e os avistamentos misteriosamente cessaram. Mas o que realmente estava escondido naquela floresta? Durante uma expedição pela mata, um grupo de amigos vivenciou um verdadeiro pesadelo. Enquanto se preparavam para voltar, avistaram ao longe o que parecia ser uma fogueira acesa. Movidos pela curiosidade, se aproximaram, mas a cena que encontraram foi muito mais perturbadora do que imaginavam. Um tronco estranho, de onde criaturas semelhantes a vermes rastejavam, e ao redor, recipientes contendo um líquido vermelho desconhecido. O ambiente dava sinais claros de que algo macabro havia ocorrido ali. Sem esperar para descobrir o que realmente estava acontecendo, os amigos fugiram apavorados. O mistério daquela noite jamais foi resolvido. Nas profundezas das selvas filipinas, um grupo de aventureiros saiu em busca de uma lendária cobra gigante. No entanto, o que encontraram foi algo muito mais enigmático. Enquanto exploravam um pântano, avistaram uma estranha bolha boiando na superfície da água. Pensando se tratar de um peixe enorme, tentaram capturá-la, mas no momento em que tocaram, ela desapareceu como se nunca estivesse ali. Quando conseguiram localizá-la novamente, tentaram segurá-la mais uma vez, mas a bolha escorregou de suas mãos como se tivesse vida própria. Para o choque de todos, perceberam que estavam lidando com o espírito Banu, uma entidade feminina de longos cabelos, presente no folclore filipino. O grupo, aterrorizado, desistiu da captura e fugiu do local. A lenda do espírito do pântano continua viva, esperando seu próximo visitante desavisado. A natureza é repleta de segredos inexplicáveis. Enquanto exploravam uma área isolada, um homem avistou algo se movendo na lama. Curioso, se aproximou e ficou chocado ao ver uma criatura viscosa e escura, com uma aparência semelhante à de um enorme caracol. Seu corpo lodoso e distorcido fazia parecer que havia surgido do próprio pântano. O homem observou a cena estranha por alguns instantes, mas decidiu que era melhor não interferir e se afastou rapidamente. Algumas descobertas simplesmente não devem ser perturbadas. Em uma vila remota na Indonésia, moradores sempre comentaram sobre avistamentos estranhos em um pântano próximo. Uma noite, dois fazendeiros voltavam para casa quando notaram algo rastejando na lama. A criatura possuía uma estrutura corporal totalmente incomum. Suas articulações pareciam dobrar no sentido contrário e seus movimentos desafiavam qualquer explicação lógica. Enquanto observavam a cena, a entidade começou a se arrastar na direção deles. A filmagem do encontro é interrompida abruptamente, deixando uma dúvida angustiante no ar. Eles conseguiram escapar ou a criatura os alcançou? Desde esse episódio,
os relatos de fenômenos sobrenaturais na região só aumentaram. Em 2015, algo estranho foi avistado nos pântanos da Flórida. Uma figura imensa, coberta por pelos escuros, caminhava lentamente entre as árvores, sua silhueta projetando uma presença assustadora. Para alguns, tratava-se de um raro avistamento do lendário pé grande, enquanto outros acreditavam ser apenas um animal desconhecido. Apesar do ceticismo, a gravação e os depoimentos das testemunhas levantaram questionamentos. Será que realmente existe algo vivendo escondido nas profundezas sombrias dos pântanos? Na Louisiana, um fenômeno impressionante aconteceu quando um sumidouro gigantesco surgiu repentinamente em um pântano, engolindo uma floresta inteira diante dos olhos aterrorizados dos moradores. Equipes de resgate registraram o momento exato em que as árvores começaram a deslizar lentamente para dentro da água, desaparecendo em um enorme vórtice que parecia se expandir sem controle. A causa do colapso foi atribuída a uma caverna subterrânea de sal, que já apresentava sinais de instabilidade há semanas. O sumidouro atingiu um impressionante diâmetro de 25 acres, forçando a evacuação de centenas de famílias. O impacto visual do evento e a sensação de que a terra estava devorando tudo ao seu redor deixaram a comunidade em estado de choque. Lagos e pântanos podem esconder segredos perturbadores, e um explorador descobriu isso da pior maneira. Enquanto caminhava à beira da água, notou algo parcialmente soterrado sob uma pedra. Ao remover a rocha, ficou pasmo ao encontrar uma estrutura óssea que lembrava o corpo de uma sereia. No início, pensou que fosse apenas uma escultura ou um objeto perdido, mas ao tocá-lo, sentiu um arrepio gelado percorrer seu corpo. Assustado, lançou o esqueleto de volta ao lago e saiu rapidamente dali. Até hoje, a gravação do achado gera debates. Teria sido realmente a evidência da existência de sereias? O mistério continua sem solução. Se foi um acidente ou se alguém fez isso de propósito, nunca saberemos, mas algo acabou ficando preso sob o gelo. E as imagens são de arrepiar. A câmera deste homem capturou uma criatura saindo do pântano. O que mais se esconde nas sombras deste lugar? O que parecia ser apenas uma simples filmagem, agora nos deixa com mais perguntas do que respostas. Será que há mais segredos enterrados nas profundezas da floresta? De repente, de fantasmas a entidades sobrenaturais em sua forma física, prepare-se enquanto exploramos alguns dos encontros mais chocantes já registrados na floresta. Um campista aventurou-se profundamente na mata em busca de um local para montar sua barraca. Enquanto explorava, notou um buraco incomum no chão. Movido pela curiosidade, aproximou-se e, ao espiar lá dentro, algo assustador aconteceu. Uma criatura sinistra emergiu. Ela possuía um corpo humanoide coberto por uma pele estranha e perturbadora, além de uma bizarra extensão alongada na frente, tornando sua aparência ainda mais inquietante. Seu rosto era macabro e incomum. A presença dessa criatura era ao mesmo tempo sobrenatural e aterrorizante, como se tivesse vivido naquele buraco, escondida do mundo. Sua identidade permanecia desconhecida, pois ninguém jamais havia visto algo assim antes. O vídeo termina, mas as perguntas ficam no ar. O que realmente foi capturado por essa câmera? Uma ilusão? Um erro de gravação? Ou algo que não deveria existir? Agora, a decisão está com você. O que acha que vimos aqui hoje? Deixe sua teoria nos comentários. E se gostou desse mistério, já sabe, deixe o like e se inscreva no canal para mais registros inexplicáveis, porque a verdade pode estar mais perto do que imaginamos, ou mais longe do que podemos compreender. O passado sombrio do hospital. A visita de um homem a um hospital abandonado se transformou em um encontro aterrorizante com um humanoide cadavérico em uma remota vila alemã, em 2011. Ao abrir a porta dos fundos, uma figura apareceu atrás de uma árvore, envolta em um pano branco, semelhante a um sudário funerário. O hospital, que segundo rumores abrigou experimentos antiéticos na década de 1940, já possuía uma história carregada de mistério e sofrimento. A aparição levou muitos a acreditar que a entidade poderia ser uma alma atormentada, aprisionada em um ciclo eterno de dor.
Outros sugerem que a criatura adapta sua forma para assustar intrusos ou até mesmo atuar como uma espécie de guardião desse lugar esquecido, preso entre dois mundos, o espírito da estrada. Em uma noite chuvosa, um homem notou uma figura solitária parada à beira da estrada. Preocupado, aproximou-se segurando um guarda-chuva, mas conforme se aproximava, um arrepio percorreu sua espinha. Aquilo não era um ser humano comum. A criatura possuía a aparência inconfundível de uma Multurail, um espírito vingativo descrito em várias lendas asiáticas. O choque e o medo tomaram conta do homem, que largou o guarda-chuva e fugiu, deixando tudo para trás. O encontro serviu como um lembrete sinistro. Nem toda figura solitária na chuva precisa de ajuda. Algumas podem estar ali apenas para assombrar. A travessia silenciosa. Em 2023, enquanto dirigia por uma estrada no interior do Brasil, um homem capturou em vídeo uma aparição misteriosa. Uma figura vestida de branco, envolta em uma névoa, surgiu repentinamente na estrada, atravessando-a sem sequer reconhecer a presença do motorista. O movimento etéreo e indiferente da aparição indicava algo além do mundo físico. Muitos acreditam que poderia se tratar de uma dama de branco, um espírito frequentemente associado a eventos trágicos e histórias não resolvidas. Sua forma nebulosa sugeria que ainda não havia cruzado totalmente para o outro lado, permanecendo presa entre a vida e a morte. O choro na escuridão. No México, em 2018, um jovem registrou uma figura misteriosa perto de um lago. De acordo com as lendas, aquela poderia ser La Llorona, o espírito de uma mulher condenada a vagar em sofrimento eterno. No vídeo, o garoto ousou colocar um pequeno fogo de artifício sobre sua cabeça. Quando explodiu, a entidade se ergueu lentamente no ar e desapareceu na escuridão. Esse comportamento incomum desafiou a crença de que La Llorona era um espírito intocável, imune às interações humanas. Sua reação à explosão sugere que talvez sua ligação com o mundo físico seja mais complexa do que se imaginava. E você, o que acha dessas aparições? São apenas ilusões, lendas antigas, ou evidências de que existem forças além da nossa compreensão? Deixe sua opinião nos comentários e não se esqueça, nem tudo que é visto pode ser explicado. A entidade que balança a cabeça. Uma filmagem de drone feita na Virgínia Ocidental em 2021 capturou uma misteriosa criatura humanoide de pele pálida sentada no chão de uma casa abandonada. No vídeo, o ser balança a cabeça repetidamente antes de mover-se de um lado para o outro, como se estivesse analisando o ambiente ao seu redor. Casas abandonadas costumam estar associadas a atividades paranormais, e essa poderia ter atraído a criatura. Seus movimentos estranhos, incluindo o balanço da cabeça e a varredura do local, indicam um certo nível de consciência, algo raro em encontros com críptidos. Alguns sugerem que se trata de um skinwalker, uma criatura metamorfa capaz de imitar formas humanas, enquanto outros acreditam que pode ser uma entidade extraterrestre explorando o mundo em uma forma desconhecida. A noiva que nunca partiu. Noivas fantasmas são frequentemente descritas usando vestidos de casamento, simbolizando pureza ou inocência. Em uma filmagem registrada em Dubai, um homem iluminou o topo de uma árvore com sua lanterna e avistou uma noiva fantasma, penteando seus cabelos enquanto o encarava fixamente. Essa cena inquietante sugere que o espírito pode estar preso em um estado de saudade ou apego à beleza, um comportamento comum em aparições fantasmagóricas. A escolha do local, no alto da árvore, pode indicar uma conexão com um evento trágico ou um lugar de grande significado para ela. Se realmente for uma noiva, talvez ela nem perceba que já faleceu, repetindo ações habituais, como se preparar para um casamento que nunca aconteceu. A captura na floresta. Um vídeo vazado da Dark Web chocou espectadores ao redor do mundo. Ele mostrava um homem em uma floresta capturando uma entidade fantasmagórica envolta em um tecido branco. Seu rosto escurecido e o longo cabelo a tornavam ainda mais perturbadora. A criatura se debatia, como se tentasse se libertar, mas o homem a amarrou firmemente entre dois troncos usando fita adesiva. Seu objetivo? Provar aos céticos que fantasmas são reais.
A filmagem levantou intensos debates sobre sua autenticidade. Seria uma cena encenada ou um registro real de um encontro com o paranormal? De qualquer forma, a imagem do espírito aprisionado continua alimentando discussões e pesadelos. O espírito guardião da Amazônia. Em 2013, um acampamento tranquilo na floresta amazônica foi interrompido por uma aparição assustadora. Sentada em um galho de árvore, uma figura vestida de branco observava o ambiente. Seu rosto permanecia oculto por longos cabelos negros e suas pernas balançavam delicadamente no ar. Uma noite sinistra, uma figura estranha se aproximou de uma porta, cada passo aumentando o terror. Com dedos anormalmente longos e sem rosto discernível, a figura capturada pela câmera parecia uma mistura de bruxa com algo completamente alienígena. O que quer que fosse, ninguém sabia suas intenções, mas sua presença era suficiente para arrepiar qualquer um. Em uma noite silenciosa, um homem foi despertado por ruídos estranhos do lado de fora de sua casa. Cauteloso, decidiu esperar até o amanhecer para conferir as imagens de sua câmera de segurança. O que ele viu o deixou sem palavras. Uma figura alienígena passava lentamente pela frente de sua casa, como se estivesse à procura de algo, talvez comida. Seus movimentos eram incomuns, quase antinaturais, e ninguém conseguiu descobrir de onde veio ou para onde foi. Desde aquela noite, a criatura nunca mais apareceu, deixando para trás apenas perguntas sem resposta. O bairro ganhou um visitante inesperado e nada convidativo. Um homem recebeu um alerta de movimento no celular e decidiu checar sua câmera Ring. O que ele viu foi de arrepiar. Uma figura escura caminhava calmamente pela estrada. Seus pés eram visíveis, mas o restante do corpo parecia uma sombra translúcida, como se não pertencesse àquele lugar. Seria um fantasma? Um truque de luz? Ou algo muito mais estranho? A visão inexplicável deixou o homem com mais dúvidas do que respostas. E o mistério permaneceu sem solução. Em uma madrugada tensa, um homem ouviu barulhos esquisitos vindos da rua. Curioso, espiou pela janela e se deparou com uma visão aterrorizante. Sob um poste de luz, uma criatura esquelética de aparência errática parecia escanear a área. Seus movimentos instáveis e sua expressão inquietante criavam um cenário de puro pavor. Ele ficou ali por alguns instantes antes de desaparecer na escuridão. O homem ficou imóvel, tentando processar o que havia visto. Era uma noite tranquila, até que um cachorro local começou a latir descontroladamente. Seu dono, acostumado com falsos alarmes, ignorou, mas no dia seguinte decidiu conferir as imagens da câmera, só para garantir. O que viu fez seu coração disparar. O cachorro estava fixado em uma pequena figura escura que se movia em velocidade impressionante pelo quintal. Apenas suas pernas eram visíveis e parecia determinada, como se estivesse em uma missão. O cão certamente sentiu algo além do que os olhos humanos podiam ver. Mas o que exatamente? Essa pergunta, assim como a criatura, desapareceu no ar. Mistérios sem solução, aparições inexplicáveis e encontros que desafiam a lógica. O que você faria se presenciasse algo assim? Em uma pequena aldeia do Peru, um fazendeiro despertou para uma visão inquietante. O portão de madeira de seu quintal estava partido ao meio, como se alguém o tivesse arrombado de propósito. Pensando que poderia ser um ladrão, ele correu para verificar as imagens da câmera de segurança. O que viu, no entanto, fez seu sangue gelar. Uma criatura de olhos brilhantes, algo claramente não humano, estava parada ali. O ser quebrou o portão, mas não entrou. Ficou apenas observando, analisando o local com um olhar fixo e enigmático. O que queria? De onde veio? Desde aquele dia, o fazendeiro se mantém em alerta, sem saber se aquele visitante assustador pode voltar. Um homem voltava para casa quando algo inacreditável foi capturado pelo circuito de segurança. Ele apareceu correndo, claramente aterrorizado por alguma coisa. Segundos depois, a câmera registrou o que parecia impossível: uma criatura estranha, com apenas metade de um corpo, sem pernas, mas se movendo de forma bizarra. O ser desapareceu rapidamente dentro de uma casa, e quando o morador conferiu a filmagem e inspecionou sua propriedade, não encontrou nenhum sinal da criatura. Assim como surgiu, ela simplesmente sumiu, deixando para trás apenas um mistério sem solução.
Verificar câmeras de segurança pode revelar segredos inesperados. Um homem no México aprendeu isso da pior forma quando decidiu conferir suas gravações após 10 dias sem checá-las. Para sua surpresa, todas as noites um ser esguio e esquelético invadia sua garagem, movendo-se de maneira assustadoramente errática. Ninguém sabia de onde ele vinha ou o que queria. Assustado, o homem reforçou as trancas da garagem. Curiosamente, desde então, a criatura nunca mais apareceu. Mas a dúvida permanece. Por que escolheu justamente aquela casa? O que procurava? No Texas, um morador ouviu barulhos estranhos do lado de fora de sua casa. Pensando que era apenas um animal, decidiu verificar as imagens de sua câmera de segurança. O que viu fez seu coração disparar. No meio do quintal, uma criatura humanoide alta e assustadora estava agachada, movendo-se de forma estranha, como se estivesse se escondendo. Apavorado, ele chamou as autoridades, mas quando chegaram, a criatura havia sumido sem deixar vestígios. Teria fugido para outro lugar ou desaparecido por completo. Uma mulher estava sozinha em casa enquanto seu marido viajava, quando no meio da noite ouviu batidas na porta. Com o coração acelerado, decidiu espiar, e o que viu a deixou paralisada. Do outro lado, uma figura feminina aterrorizante, de olhos negros e mãos cadavéricas, sussurrava algo de forma obsessiva. Parker, Parker, ele foi quem fez isso comigo. Em pânico, a mulher trancou a porta, fechou as cortinas e se escondeu no quarto. Depois de alguns minutos angustiantes, a figura desapareceu, mas o detalhe mais assustador veio depois. O nome de seu marido era Parker. Esses encontros inexplicáveis desafiam a lógica e deixam perguntas sem resposta. Um turista curioso viajou para uma pequena cidade na Indonésia, onde os moradores contavam histórias sobre uma criatura sinistra que aparecia à noite. Cético, ele instalou uma câmera de segurança para provar que tudo não passava de superstição, mas na manhã seguinte, ao revisar as imagens, ficou completamente horrorizado. A gravação mostrava um ser humanoide rastejando de cabeça para baixo, exibindo um sorriso assustador. Era exatamente como os moradores haviam descrito. Aterrorizado, o turista arrumou suas coisas e fugiu da cidade, jurando nunca mais voltar ao que ele agora chamava de o lugar dos monstros. Stop! Uma noite tranquila se transformou em um pesadelo para um homem que, ao olhar para o quintal, viu mãos emergindo da escuridão, como se alguém estivesse implorando por ajuda. Com medo, ele acendeu a luz externa, mas não havia ninguém ali. Respirando fundo, tentou ignorar o ocorrido, até que um som aterrador ecoou pela casa. Batidas violentas e insistentes na porta da frente. Quando acendeu a luz novamente, tudo estava vazio. O que quer que estivesse lá fora parecia estar zombando dele. Até hoje, ele se pergunta o que realmente viu naquela noite. Ao se mudar para uma nova cidade, um homem ouviu boatos sobre criaturas estranhas que vagavam pela região. Ele não acreditava em nada disso, até que uma noite ouviu sons perturbadores do lado de fora de sua casa. No dia seguinte, decidiu conferir as imagens da câmera de segurança. O que viu fez seu sangue gelar. A filmagem mostrava uma figura pequena e humanoide, parecendo um bebê deformado de um filme de terror. A criatura ficou parada por alguns segundos e depois desapareceu sem deixar vestígios. Naquele momento, o homem percebeu que os boatos eram reais e que algo espreitava nas sombras. No México, um homem checava suas câmeras regularmente, mas em uma noite específica, algo fez seu coração disparar. As imagens capturaram uma figura escura e misteriosa vagando pelo quintal, como se procurasse por algo. De repente, ela se virou e desapareceu na floresta. Intrigado, o homem postou o vídeo na internet. Em pouco tempo, teorias começaram a surgir. Alguns acreditavam que era um lobisomem, outros tinham certeza de que era o próprio Pé Grande, mas até hoje, ninguém conseguiu explicar o que realmente andou por ali naquela noite. E aí, você teria coragem de revisar as imagens da sua campainha depois dessa? O que será que realmente estava ali, observando? Em espaços abertos, câmeras revelaram imagens arrepiantes de criaturas que antes eram consideradas apenas mitos, como o enigmático Pickett. Então, prepare-se para conhecer os seres aterrorizantes que espreitam nas sombras e que deixaram o mundo inteiro em choque.
Enquanto dirigia por um caminho tranquilo, um homem se deparou com algo que o deixou sem palavras. Ele notou um movimento à distância. Uma criatura gigantesca, coberta por uma pelagem espessa, surgiu à vista. O homem congelou de medo e parou o carro bruscamente. Por um instante, parecia que ambos tentavam compreender um ao outro. Segundo seu relato, o tamanho e a aparência do ser o fizeram lembrar do temível lobo sabre, uma criatura lendária. E eu também acredito que a explicação para isso pode ser suas opiniões sobre o Homem-Cão. Um homem do Brasil compartilhou um vídeo estranho que rapidamente chamou a atenção de todos. No clipe, uma figura sombria se escondia atrás de um muro, como se estivesse perdida. Seu corpo parecia borrado e seu rosto tinha traços semelhantes aos do lendário Homem-Cão. A criatura parou por um instante, observando ao redor, antes de correr para o outro lado. Mas a história não terminou aí. Logo depois, surgiram relatos de uma criatura semelhante na Argentina e em outras partes da América do Sul. O vídeo deixou todos intrigados e o mistério continua sem solução. Homem-Cão na floresta. Um grupo de amigos decidiu fazer uma caminhada casual para aproveitar a tranquilidade da floresta. No entanto, à medida que avançavam mais fundo, algo incomum chamou sua atenção. Movimentos entre as árvores fizeram com que focassem o olhar, até que avistaram uma figura alta e peluda, de pé sobre duas pernas. A criatura se moveu lentamente, desaparecendo entre os troncos espessos. O grupo ficou chocado, pois a silhueta correspondia exatamente às descrições do temido Homem-Cão, grande, coberto de pelos e caminhando ereto. Eles partiram com uma única pergunta na mente: o que realmente espreita nas profundezas dessas florestas? Homem-lobo na trilha. Enquanto coletava gravetos perto de uma trilha isolada, uma mulher se deparou com algo que a fez parar imediatamente. No meio do caminho, uma figura escura estava caída no chão. Sua forma era difícil de distinguir à primeira vista. Ela congelou, tentando entender o que via. Então, lentamente, a criatura ergueu a cabeça, revelando traços que lembravam um homem-lobo. Seus olhos penetrantes fixaram-se nela por um breve momento, antes de abaixar a cabeça novamente. Segundos depois, desapareceu sem deixar rastros. Ninguém na região jamais havia visto algo parecido, e a criatura nunca foi avistada novamente. O que exatamente aquela mulher encontrou naquele dia? O mistério permanece sem resposta. Curioso sobre os animais que vagavam por sua propriedade à noite, um homem instalou uma câmera para monitoramento, mas o que ele capturou foi algo muito além do que esperava. Nas imagens, uma figura humanoide surgiu, com longos cabelos e vestindo algo que parecia um manto. Movia-se rapidamente em direção à câmera e, em um instante desconcertante, sentou-se como se estivesse brincando de um jogo estranho. Seus movimentos eram ao mesmo tempo intrigantes e assustadores, deixando o homem com uma sensação inquietante. O que ele havia acabado de testemunhar? O vídeo gerou inúmeras perguntas, mas nenhuma resposta definitiva. Mistério da tocha. Explorando uma floresta silenciosa, um homem sentiu, de repente, que não estava sozinho. Seu instinto alertou-o e ele rapidamente acendeu sua lanterna, iluminando as árvores ao redor. Foi então que a luz revelou algo estranho. No alto de um galho, uma figura pálida e humanoide o observava fixamente. Seu rosto era indescritível, assustador e antinatural. A sensação de estar sendo vigiado tornou-se insuportável. Sem hesitar, ele virou-se e saiu rapidamente da floresta, sem olhar para trás. Fantasma do campo. Enquanto coletava madeira em um campo próximo à floresta, um homem avistou algo incomum. Pegou sua câmera rapidamente, esperando registrar o momento. O que ele capturou era indescritível, uma criatura pálida, com apêndices semelhantes a tentáculos envolvendo seu corpo. Sua forma era indefinida, tornando impossível descrevê-la com precisão. Alguns especularam que poderia ser um ser metamórfico, mas ninguém pôde afirmar com certeza. Antes que o homem conseguisse uma visão mais clara, a criatura deslizou para as sombras e desapareceu. O breve encontro deixou mais perguntas do que respostas, e a lembrança daquele momento o assombra até hoje.
Críptido agachado. Um grupo de amigos acampava na floresta quando um deles notou algo se movendo entre as árvores. Curiosos, decidiram investigar. Ao se aproximarem, avistaram uma figura humanoide estranha, sentada atrás dos troncos. Seu corpo pálido parecia emitir um brilho fraco na escuridão. No instante em que cruzaram olhares com a criatura, ela encarou diretamente a câmera com olhos brilhantes e assustadores. Antes que pudessem reagir, desapareceu nas sombras, deixando o grupo em silêncio absoluto. Eles nunca descobriram o que realmente viram, mas a lembrança os perseguiria por muito tempo. Humanoide atrativo. Em uma noite tranquila, um homem caminhava pela floresta sem esperar encontrar nada fora do comum. No entanto, algo bizarro cruzou seu caminho. Diante dele, uma figura humanoide apareceu. À primeira vista, parecia uma mulher com longos cabelos, mas havia algo errado. Atrás dela, uma cauda longa e sinuosa se movia, enquanto suas mãos terminavam em garras afiadas. Hipnotizado pelo medo e pela curiosidade, o homem conseguiu gravar um curto vídeo antes que a criatura desaparecesse. O vídeo viralizou, gerando inúmeras teorias. Seria um críptido desconhecido ou algo ainda mais sinistro? Seja como for, nunca mais foi vista, e sua verdadeira identidade continua sendo um mistério. Perdido no tempo. Anomalia na trilha. Uma criatura estranha foi vista correndo ao longo de uma estrada isolada, próxima a um campo. No início, parecia apenas um animal comum, mas algo estava errado. O ser carregava algo enorme na boca, tão grande quanto seu próprio corpo. Nenhum animal conhecido teria força para fazer isso. A cena levantou inúmeras dúvidas. Que tipo de criatura poderia realizar tal façanha? Para onde estava indo? Ninguém sabe ao certo, deixando apenas mais perguntas sem resposta. Lobo na estrada. Quem imaginaria que uma simples viagem de carro poderia se transformar em um encontro aterrorizante? E aí, já imaginou contar essas histórias sem ter provas? Pois é. Se não fosse por essas filmagens, quem acreditaria? O mundo ainda guarda mistérios que desafiam nossa lógica. E quem sabe o que mais pode estar espreitando na escuridão? Se você quer continuar explorando os enigmas do desconhecido, já deixa o like, se inscreve no canal e ative as notificações. Porque no fim, nem tudo que vemos pode ser explicado e nem tudo que existe pode ser visto. As the wind blows and the world turns, I know that I've got my footing. I found a solid ground in you. As I follow in your footsteps, I know where my help is coming from. No matter